Vamos abrir, irmãos, nossa Bíblia em Hebreus. Capítulo 1, verso 4. Hebreus 1. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Capítulo 2, verso 3. Como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Verso 5. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes alguém em certo lugar deu pleno testemunho, dizendo: que é o homem que dele te lembres, ou filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos, de glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois tanto que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo: a meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também destes ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos orar, irmãos. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, mais esta oportunidade dessa noite, de podermos abrir a Tua palavra e meditar nela, Senhor, reconhecendo a nossa incapacidade, mas também contando com a Tua bondade e misericórdia, Senhor, com a unção do Teu Espírito, Senhor, para falar conosco aquilo que o Senhor deseja que nós ouçamos nesta noite. Pai, nós cremos que vivemos nos dias do fim. Os sinais são tão evidentes. Assim como essa carta foi uma advertência tão grande para aqueles irmãos hebreus que haviam aceitado o Senhor Jesus, se tornado cristãos, nascidos de novo, e estavam sendo tentados a voltar ao judaísmo, Senhor, poucos anos daquele acontecimento trágico no ano 70, em que o templo foi destruído e 1 milhão de judeus morreram dentro de Jerusalém, porque não quiseram ouvir a advertência do Senhor. Sim, assim também hoje, Senhor, essa carta permanece para nós, visto que estamos para herdar um reino inabalável. Senhor, sem dúvida alguma, a Tua palavra diz que o Senhor vai fazer tremer não só a terra,
mas também o céu e a terra serão balançados para que as coisas inabaláveis permaneçam. Por isso, Senhor, a nossa oração é que através desses momentos o Senhor possa criar em nós algo realmente firme. Algo, Senhor, que é construído, alicerçado na rocha, que é o Senhor Jesus. Pai, esse realmente é um livro cheio de coisas profundas e sérias. Nós oramos pedindo, Senhor, nos dê de acordo com a nossa medida de fé. Mas, Senhor, muda a nossa vida, muda o nosso comportamento. Ó, Senhor, como nós desejamos ser preparados para podermos ser companheiros de Cristo. De podermos estar chegados a Ele, Senhor. De sermos considerados como amigos, companheiros, participantes de Cristo, naquele período tão glorioso que é o milênio. O Senhor tem misericórdia de nós. Nós, só o Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós, nessa hora, suplicamos o Senhor. Que o Senhor nos dê essas palavras. Nos guia, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. Para que possamos realmente, Cristo em nós possa crescer. Que o Teu povo possa ser edificado. E o Teu nome seja exaltado e glorificado. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós vamos prosseguir um pouquinho mais hoje. Eu liguei para minha casa e pedi para minha esposa mandar as transparências, né? Porque colocando aqui fica bem mais fácil. Por exemplo, aqui no capítulo 1, no versículo 2 e 3, são ditas 8 coisas a respeito de Cristo. Né? São 8 frases falando de 8 aspectos da vida dele. Então, quando a gente lê no versículo, não fica destacado para a gente. Mas quando a gente coloca ponto por ponto, na transparência, sabe, o visual é bem mais fácil. Mas mesmo assim eu queria ler com os irmãos. Porque a carta começa, né, como já dissemos ontem, que Deus antigamente, tendo antigamente falado aos pais pelos profetas de várias maneiras, ele disse, nesses últimos dias, ele nos falou no Filho. Então, irmão, preste bem atenção. Se nós quisermos ser bem bíblicos, os últimos dias começaram com a vinda do Filho. Que nós falamos, nós estamos nos últimos dias, mas já tem 2000 anos. Porque, obrigado, irmão. Deus nos falou nos últimos dias no Filho. Mas o Filho veio há 2000 anos atrás. Então, os últimos dias. Agora, nós estamos vivendo os dias do fim. Essa é a expressão correta. Tá vendo? Então, Deus antigamente falou de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas agora, nesses últimos dias, né, o Paulo falando, inspirado pelo Espírito, diz que pelo menos vão passar 2 dias. Que é plural, últimos dias. Com a palavra de Deus, um dia para o Senhor é como 1000 anos, então vão passar 2000 anos. E os 2000 anos já se cumpriram. É isso? Então ele diz que agora, nesses últimos dias, nos falou, não é pelo Filho, nos falou no Filho. Tá vendo? Essa é a expressão bíblica no grego correta. Então, não é Jesus falando, é Deus falando do céu e Jesus como alto-falante. Como se Deus tivesse o microfone e Jesus fosse apenas um alto-falante. Os irmãos sabem que essa ideia também que muitos irmãos têm de que alguém que dá profecia. Quando ele fala meu servo, se ele fala meu servo, quem está falando é Deus. Não é verdade? Mas a pessoa que está falando, ele não é o alto-falante. Não é Deus do céu que fala lá no microfone, meu servo, aí sai através de nós, não é isso, irmão? A Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Não é verdade? Então, a pessoa, quando você para falar meu servo, você tem que ter certeza que é Deus que está falando. Né? Mas o que nós encontramos de profecia no Novo Testamento? Só o caso de Ágabo. Só uma vez, 2 vezes. E aí, como é que ele profetizou a respeito da cinta de Paulo? Ele enrolou a cinta sem saber de quem que era. Porque estava talvez em cima lá da mesa, e aí quando ele enrolou, o Espírito Santo falou com ele. E ele falou, olha, o Espírito Santo está me dizendo, na língua deles. Irmão, são os únicos 2 casos que nós temos. Tá vendo? Então, irmão, Deus falou de muitas maneiras, tá vendo? Mas agora, ele está dizendo que ele fala no Filho. Então, quando o Filho está falando, Deus está falando. Não é que Deus está falando e o Filho apenas vamos dizer, ele está apenas produzindo o som de que Deus está falando, de jeito nenhum. Deus está falando no Filho. E aí, ele começa a mostrar toda a seriedade que nós vamos ter nessa carta. Porque agora não é profeta. Tá vendo? Não são anjos. Não é Moisés. Não é Josué.
não é Arão. Agora é o filho. E aí, logo no início, ele apresenta 8 pontos para aqueles irmãos, dizendo, ele diz, a quem Deus constituiu herdeiro de todas as coisas. Não estão vendo? Tem muita gente que acha que quando Deus criou Adão, que Deus entregou na mão dele a escritura da terra, para ele governar, mas não entregou. Satanás também pensava que ele tinha escritura, porque ele foi o vice-regente e governador aqui nessa terra. Que ele governava aqui, de acordo com Ezequiel 28, ele disse que ele estava no jardim do Éden, era aqui na terra. Era um outro jardim, antes do Éden, do Adão e Eva. Tá vendo? Mas Deus não entregou a escritura na mão dele, porque Deus está esperando o homem chegar. Tá vendo? Então, quando o Salmo 8 diz que é o homem para que te lembres dele, não é o homem sozinho. Tá vendo? É um homem corporativo, coletivo. Tá vendo? E aí, quando o Senhor Jesus morreu, ressuscitou, aí nós temos o capítulo 5 de Apocalipse. E Apocalipse capítulo 5, então lá diz que João, ele está naquela visão lá do céu, viu um trono, é isso? E muito maravilhoso, irmãos. Se você nunca prestou atenção, preste atenção, que lá diz o seguinte, tem um trono e tem um arco-íris que está ao redor do trono. Você já viu o arco-íris ao redor de alguma coisa? Me ajuda aí, vamos ver. Já viu ou não? Não? Como é que você já viu o arco-íris? Hã? É só a metade, irmão. A outra metade nós não vimos ainda. E o que é arco-íris? Pois é, mas o que é? É a promessa de quê? A misericórdia de Deus, e de nunca mais destruirei. Então, um dia nós vamos ver o resto do arco-íris. Prepare-se para muitas surpresas. Beber até uma água aqui, senão é perigoso. É isso, irmão? E aí, o que acontece? Um está sentado no trono e tem um livro na mão. Quem é digno de tomar o livro que está sentado no trono, de romper o seu selo? E aí aquele silêncio. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no paraíso. Né? De todos os salvos, de todos os grandes homens de Deus, não há ninguém. E aí João começou a chorar, diz a Bíblia, copiosamente. Aí por que, irmão, que está chorando? Porque ele sabe, se não tem ninguém para tomar aquele livro, para abrir, romper os selos e executar o que está escrito lá dentro, Satanás vai continuar para sempre sendo o Deus deste mundo e o príncipe. É o Deus deste século e o príncipe desse mundo. Mas aí o João chorando muito ali, né? Porque, lógico, ele não sabe tudo. Aí o irmão às vezes pergunta assim, mas ele estava lá no céu, irmão, lá no trono, ele não sabe tudo, irmão. Claro que ele não sabe tudo. Nós só sabemos quando Deus revela. Né? Mesmo que ele estava lá. Aí vem um dos anciãos, né? Um dos 24 anciãos são os governadores do universo. Né? Irmão, tem gente que fala os 24 anciãos representam a igreja. A igreja arrebatada agora é representada pelos 24 anciãos. Vai sair um livro do Apocalipse em breve para vocês aí, que é um supra-sumo. Você vai ver. Misericórdia, Senhor. Corta aí, meu irmão, depois você corta isso aí. Faz uma edição. Aí digitar, você corta fora aí. Mas, irmão, é impressionante onde que a igreja é chamada de ancião na Bíblia. Tá vendo? A igreja tem anciãos, mas a igreja é comparada com ancião. Tá vendo? E aí quando você lê, os anciãos falam assim, porque para Deus os constituístes reis e sacerdotes. Não nos. Mas se ele é a igreja, tem que falar nos constituístes. Irmão, tem tanta coisinha pequenininha no Apocalipse, né, que vai aparecer para os irmãos verem. Muito interessante. E aí, irmão, naquele momento, vem um dos anciãos, eu estou só abrindo uns parênteses aqui para falar sobre alguns pontinhos, que às vezes a gente fica lendo ali, achando que é e não é. Né? Anciãos e diz para o João, não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, que venceu e o livro abrirá. Então, irmão, o que significa isso? Irmão Stephen Cohn diz que aquele livro que está na mão do que está sentado no trono, que é o Pai, é a escritura do universo. Tá vendo? Então vai ser entregue a um que é digno. E agora, então, foi entregue na mão daquele que é o herdeiro de todas as coisas. Tá vendo? Então, ele é o herdeiro. Só que tem um mistério nisso aí. Tem um mistério nisso. Alguns autores acreditam, irmão, que quando você lê o capítulo 2, o verso 5, que não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, ou seja, a época do milênio, e isso foi a causa da revolta de Satanás. Alguns autores acreditam que é uma conjectura, que não está escrito na Bíblia. Mas ele não aceitou, falou, mas senhor, quando chegar então a época de ouro, do milênio, do reinado do senhor aqui na terra, o senhor vai entregar para um homem que foi feito menor do que eu? Foi feito menor do que o anjo?
Tá vendo? Só que ainda não tinha chegado a revelação que não é o homem sozinho. É Jesus como cabeça e o homem como o seu corpo. Tá vendo? Que não é a igreja, viu, irmão? Não é a igreja, é a noiva do Cordeiro. Tá? Não se engane, irmão. A noiva, a Eva, ela foi tirada do corpo de Adão. É isso? A Eva, ela é tirada do corpo dele. Ou seja, a figura que você tem ali é que a cabeça, o Adão como cabeça, representa Cristo como cabeça. E o restante do corpo do Adão é a igreja. Mas a noiva é tirada do corpo. A costela que é tirada, irmão, representa exatamente a Nova Jerusalém, a noiva do Cordeiro. Para não dizer que Apocalipse 19 está escrito lá, bem-aventurados que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. Aí dá um pouquinho, chega lá um papel na casa da noiva do Cordeiro, né? Está sendo convidada para o casamento do Cordeiro com a noiva. Mas eu sou a noiva? Está escrito lá, bem-aventurados que são chamados. Pelo menos chamado, mas ela diz, eu não posso ser chamado. Então, se não é a noiva, porque a noiva não pode ser chamada, porque o casamento é dela. Então tem outras pessoas que não fazem parte da noiva e que serão chamados. Tá vendo, irmão? Como eu disse ontem para os irmãos, olha, nós às vezes imaginamos, porque nós estamos acostumados tanto a viver com, sabe, tudo para nós é instantâneo, Hoje você tem angu instantâneo, pipoca que você come no micro-ondas, lasanha, tudo é instantâneo. O pessoal acha que também santificação é uma coisa instantânea. Há um irmão que diz o seguinte, que os cristãos têm cometido um erro gravíssimo. Eles acham que a morte vai fazer com um cristão carnal, mundano, que não ama a Deus, aquilo que o Espírito Santo não consegue fazer durante 10, 20, 30, 40 anos. Que quando ele morre todo carnal e aí vai para o céu santificado. Quer dizer, a morte é uma maravilha, porque a Bíblia diz que é inimigo. Que inimigo é esse? Então não muda, irmão. A pessoa morreu, no estado que ele morre, ele fica. No estado que ele morreu, ele fica. Não muda. Não muda não. Então é cristão, morreu carnal, ele continua carnal. Deus pode ter uma maneira para tratar com ele lá. Alguns acreditam. Porque aquele que começou a boa obra vai aperfeiçoá-la até o dia de Cristo, que inclui o milênio. Então a pessoa vai ser tratada. Você tem a história do Rick Lázaro, que nós pincelamos aqui da última vez que tivemos aqui. Deus abriu assim, um leque depois que eu voltei. Impressionante. Aí você tem um homem lá que morreu, era rico e tal, mas agora ele está lá no Hades. Não mudou nada. Ele continua aquela pessoa que era da terra. Agora está preocupado com os irmãos que estão lá ainda vivendo na terra para não ir para o lugar de tormento. Então, irmãos, é coisa muito grande que está para acontecer, não é coisa pequena. Não dá para a gente imaginar o que é. Por isso que nós falamos de Hebreus capítulo 5. E alguns eles foram iluminados, eles provaram o dom celestial, que é o Senhor Jesus. Eles se tornaram participantes do Espírito Santo. Tá vendo? E provaram a boa palavra de Deus, o reino de Deus, palavra revelada, e os poderes da era vindoura. Bom, as madames aqui, entendem o que é provar, né, irmã? As madames entendem muito mais do que os homens, porque elas estão lá na cozinha, fazem aquele pratão assim, tem sopa hoje, gente? Aí? É claro que tem, né? Falar que não tem sopa aqui, quando o Delcio merece estar presente, está doido, é fim do mundo. Não tem sopa, não. Panelão desse tamanho. O que ela faz? Ela enfia uma colherzinha ali, pequenininha, põe assim na ponta da língua. Opa, tá bom. Ela já sabe tudo que está lá dentro. Não é verdade? Quer querer o gosto. Irmão, se chama provar. Então, quando o cristão ele prova a boa palavra de Deus, tá vendo? O reima de Deus, que a palavra ali é reima. É a palavra revelada. É a palavra que o Espírito Santo pega da Bíblia e fala com você. A palavra personalizada. Não é o logos. É a palavra específica. Jesus falou com Pedro, você vai me negar 3 vezes. Entrou no ouvido e saiu no outro. Mas quando ele acabou de negar, o Senhor olhou para ele e disse, Pedro lembrou-se da palavra. Está escrito lá, é o rema. E aí ele foi quebrado, saiu e chorou amargamente. Então, irmão, através dessa boa palavra de Deus, que é a palavra revelada, você pode tocar e provar os poderes da era vindoura. Aí, você pode entender, por exemplo, Jesus falou em capítulo 8 de João, que Abraão viu o meu dia e exultou. Imagina uma pessoa quando está exultando, como é que é? É assim? É isso? Aí você imagina o Abraão lá pulando, lá o pessoal do lado, coitado do velho, tá caducando. Pirou. Tá pirado, coitado, tá ruim mesmo. É isso?
Lá em Hebreus capítulo 1, você pode ler lá, diz que eles viram as promessas de saudando-as. Tá vendo? É abraçando-as. Ó, irmão, diz que saudaram. Aí tá lá parado, de repente ele tá tendo aquela, né? Não é visão com os olhos não, irmão, que isso aí é miragem. Às vezes com os olhos é miragem, pode acontecer. Tem cristão que vive no deserto, aí o sol queima a cabeça dele, aí ele vê carrinho daqui bom, assim, lá no deserto, ele fala, nossa, sorvete ali de creme, ele corre lá, o carrinho sumiu. É miragem. Tá vendo? Tem muito cristão que vive no deserto aí. Mas, irmão, Abraão diz lá que eles viram, ele com outros viram as promessas e saudaram. Tá vendo? E aí Jesus diz que ele viu o meu dia. De Isaías está escrito também lá em João. Né? Ele falou isso quando ele viu a glória do Senhor Jesus. Aí você vai ver a referência que é Isaías capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto sublime trono. É o Senhor Jesus. Quer dizer, ele viu o Senhor na glória. No final de tudo. Tá vendo? Então, irmão, diz que ele viu. Você pega o livro do Apocalipse, conta quantas vezes tem a palavra lá. E vi isso, e vi aqui. Irmão, olha, dezenas de vezes. Sabe que palavra é essa? Vi. É a palavra roidá do grego, que significa quando você recebe uma revelação. Quando João Batista dizia, eu não conhecia Jesus. Eu não conhecia como? Você era primo dele. Ele não sabia que ele era o Messias de Israel, então ele usou essa palavra roidá. Porque se ele usasse outra palavra, era problema. Ele estava falando uma mentira. Porque ele conhecia até desde o ventre. Ele saltou dentro do ventre da mãe quando a Maria chegou na casa da Isabel. Deu um salto lá dentro. Então, irmãos, revelação. Tá? Você pode tocar nos poderes da era vindoura através da boa palavra de Deus. E aí, irmão, quando isso acontece na sua vida, você se torna uma pessoa estragada para esse mundo. Você pode trabalhar, pode estudar, pode fazer tudo o que você faz normalmente, mas você fala agora para mim só uma coisa. Quando vier o reino do Senhor. Vai continuar trabalhando, ajudando os viciados, os drogados, os prostitutas, os pecadores, os perdidos, todo mundo. Você faz tudo normal, mas você fala, Senhor, nada disso vai resolver o problema. Só quando o Senhor vier, estabelecer o trono aqui na terra. E aí sim, a oração de Mateus capítulo 6, venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como é feita no céu, aí para você é uma realidade isso. É uma realidade. Tá vendo, irmão? E o que é que nós estamos fazendo, irmão? Hoje, você acha que nós vamos resolver o problema do mundo? Não vamos resolver. Pô, está escrito na Bíblia que o mundo vai se tornar cada vez pior. Mesmo na época do milênio, que o Senhor vai estar reinando aqui, no finalzinho lá do milênio, o que ele vai fazer? Ele vai soltar Satanás, ele vai juntar novamente as pessoas das nações de 1000 anos de existência e eles vão subir contra a cidade santa, que é Jerusalém, para destruir Jerusalém. Tá vendo, irmão? Não termina. É só quando o Senhor realmente fizer completar tudo. Mas pelo menos na época do milênio, não tem pecado suportado na terra. Pecou, vai ser julgado na hora. Morreu com 100 anos, morreu jovem. Que a longevidade vai voltar novamente. Então, irmão, veja só, isso tudo aqui, né, que a palavra de Deus está falando, é a mensagem do livro de Hebreus. O livro de Hebreus é sério por isso, porque ele está falando não da salvação inicial, ele está falando da salvação final. É daquele que é poderoso para salvar as nossas almas. Tá vendo? A salvação, alcançando o fim da nossa fé, a salvação da nossa alma. Mas é o fim da fé, porque o início da fé salva o espírito. Então agora, nossa alma tem que ser salva. Então, irmão, esses irmãos estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo, aí o escritor começa dizendo, Jesus, ele é o herdeiro de todas as coisas. Então tudo vai ser entregue na mão dele. Ele é o filho, o pai vai entregar tudo na mão dele. Essa é a primeira declaração. A segunda, ele diz, pelo qual também fez o universo. Olha, irmão, a tradução é um verdadeiro assassinato na palavra de Deus, essa palavra aqui, que ele é por quem fez também o universo. A palavra aqui no grego é aion. Tá vendo? No Senhor Jesus foram criadas as eras. Quantas palavras nós temos no Novo Testamento que a palavra tinha que ser traduzida por era. Então, essa nova tradução chamada de NVI não é uma tradução excelente como as pessoas pregam, não é. Mas pelo menos nessa palavra você pode procurar que é quase 100% traduzido da maneira correta. Por exemplo, Demas me desamparou amando, a palavra século ali é era. Então, irmão, existe o cosmos, que é a palavra grega, para toda a edificação do diabo é chamada de cosmos. Mas esse governo de Satanás, ele se manifesta em cada era de uma maneira.
Por exemplo, o mundo hoje é governado por quê? Por música, por moda. É isso? E não pense, irmão, que são os homens da moda que ditam. Não, tem um lá atrás que ele vai comendando. Tá vendo? E aí um dia o que é? Você pode chegar e falar assim, qual que é a moda hoje aí para feminina, para sapato? Plataforma. É isso mesmo? Ou já passou, não sei. Aí qual que é o tipo de roupa? Bom, a roupa é curtinha assim, é mais compridinha, né? Vai ser da cor tal. Eles ditam isso, irmão. Isso chama-se aion. É o mundo no todo, mas se manifestando numa era. Tá vendo? Na minha época, quando eu era jovem, a gente usava um blusão, ou todo preto, ou todo azul, com uma listinha fininha, assim, ou amarela ou branca. A quem via um blusão daquele falava que ele é o JT. É o Juventude Transviada. Por causa do filme lá do James Dean, né? Chamava Juventude Transviada. Tinha um tipo de cabelo, todo mundo usava o cabelão e a costeleta até aqui. Por causa do Elvis Presley. Sapato era de duas cores, era preto e branco. Então o camarada passava, uma mulher, a mãe passava na rua, via um cara de sapato branco, falava com a filha, olha, vira pra cá, olha pra cá. Nem olhava pro bicho ali. A meio de locomoção, o que era? Lambreta. A moto era raríssima, mas era a lambreta. A lambreta que era o meio de transporte. Então, isso chama-se aion. Em cada era tem uma manifestação, tem um tipo de coisa que vai aparecer. Hoje, por exemplo, você vê claramente o tipo de música que tomou conta do Brasil. Os grandes cantores aí da música do mundo, que nós chamamos, né? Música do mundo, né? Os grandes cantores desapareceram. Né? Você não vê mais aparecer uma mulher que canta bem, né? Que é cantora mesmo, né? Mas aparece o quê? É música country e forró e não sei mais o quê. Isso é o que pegou. Tá vendo? Aí passado um tempo, vem outro tipo. Então, irmãos, Deus dividiu o chamado tempo. Quando ele começou a criar, começou o tempo. Então o tempo é um pedaço que está dentro da eternidade. Para Deus não faz diferença, mas para nós faz. Tá vendo? E ele dividiu isso em várias eras. Nós não falamos que nós estamos hoje na era da... Não falamos isso? Então, se você fala que era da graça, a era anterior o que era? Era da lei. Agora Jesus falou, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado nem... Tá vendo? Na nossa Bíblia, nem nesse mundo, nem no mundo vindouro. Tá vendo? Mas não é nem nessa era, nem na era vindoura. Então tem mais uma era para frente. Quando você chega em Efésios, Paulo fala assim, que Deus vai mostrar a suprema grandeza da sua graça para conosco nas eras vindouras. Poxa, então agora já pulou para depois do milênio, ainda tem eras vindouras. Tá vendo? Porque nós sabemos que tem 7. Terminando a 7ª com o milênio, que é a última. Deus vai começar uma nova. Quando chega no 8º, é o novo começo. Porque o 8º, né? A 8ª nota é uma nova nota. É o novo dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Aí começa tudo de novo. Então Deus vai... Opa! Então, irmãos, aqui quando a palavra está falando que ele é o Criador do universo, né? Se você ler capítulo 11 também, que lá fala, pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, também a palavra não é universo. A palavra que está ali, é aion. São eras. Tá vendo? E isso, irmão, de certa maneira, nos explica por que tantos cristãos têm tanta confusão. Por que tantos irmãos aceitam a teologia da prosperidade? Sabe por quê? Porque ele não sabe que o que está escrito lá em Deuteronômio não tem nada a ver com a igreja. Eu te abençoarei se você fizer isso, papapá, irmão. E isso é para judeu. Não tem nada a ver com a igreja. O pacto que Deus fez lá no Monte Sinai não tem nada a ver conosco. Irmão, quantos poucos cristãos não sabem disso, vivem debaixo da lei? Tá vendo, irmão? Nós não estamos debaixo da lei. Nós estamos debaixo do pacto de Deus com Abraão. Tá vendo? Pode ler na Bíblia todinha. Quando o povo estava andando errado, em pecado, aí diz, Deus se lembrava da sua palavra, Abraão, Isaac, Jacó. Não tem nenhuma vez que ele lembrava do pacto do Sinai. E se lembrar do pacto do Sinai, ele tem que matar. Que é olho por olho e dente por dente. Lá, se você me obedecer, eu te abençoo. Se você não me obedecer, eu vou te castigar. Mas lá com Abraão, não teve nada disso, porque Abraão ficou esperando na hora de fazer o pacto com Deus. Os irmãos lembram que eu falei sobre o pacto de Abraão? Partiu os animais do meio. E aí ele tinha que passar no meio dos animais rasgados
E dizer, assim me parta Deus, do jeito que eu parti esses animais, se eu não cumprir a minha parte. E aí ele falou, agora Deus tem que fazer a parte, vai fazer um juramento comigo. Que ele vai me dar um filho, que ele vai me dar a terra que ele está falando. Mas só que Deus pôs ele para dormir. Ele dormiu. E aí eu caí da tarde, veio uma treva muito grande, assim, falando, até lembrando mesmo da cruz do Calvário, quando houve trevas sobre toda a terra, né? E aí diz que veio uma labareda de fogo, passou entre aqueles animais e lambeu aquilo tudo. E aí o Abraão acordou. A Bíblia não relata o que aconteceu, mas eu posso imaginar que ele chegou e falou, mas quem foi que tirou que deu meus animais? E agora, como é que eu faço? Eu ia fazer um pacto com o Senhor aqui agora, como é que eu vou pegar ele pelo pé? Como é que eu vou segurar ele? Como é que eu vou fazer ele jurar? Aí você vai para Hebreus capítulo 6, está lá assim, quando Deus quis assegurar sua promessa a Abraão, não tendo maior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo, assim me parta eu, se eu não cumprir o que eu estou te prometendo. Só que é um pacto unilateral, não tem a participação do homem. Irmão, está entendendo, irmão? Então, isso é o pacto de Deus conosco, com os gentios, não é o pacto de Deus com Moisés lá no Monte Sinai. Porque a lei veio através de Moisés, mas a graça e a verdade por Jesus Cristo. Então, irmão, Deus determinou que ele ia tratar com o homem em determinadas eras, de determinadas maneiras. Com Adão no jardim do Éden, foi inocência. Ele falou, não pode comer, ele é inocente. Se você comer da árvore da vida, você vai ganhar vida. Se você comer da árvore da ciência do bem e do mal, você vai ganhar independência. Você vai saber o bem e o mal, você não precisa mais de mim. Se você comer das outras árvores do jardim, vai ganhar saúde para o corpo. São 3 tipos de árvore. É isso? E aí ele desobedeceu, foi colocado para fora do jardim. Não tem nada, Deus não falou nada. Agora Caim e Abel, é a consciência humana. Deus falou, tudo bem, vamos testar o homem para ver o que ele faz com a consciência dele. Aí o Caim foi lá e matou o irmão e ficou por isso mesmo. E aí desencadeou a violência, né? Lameque matou, em vez de um, matou 2 e começou a cantar. Cântico que cantava lá, eu feri um e matei o outro, porque, né? E assim por diante, né? Aí começou a poligamia e a violência encheu a terra, a imoralidade, os anjos vieram, contaminaram as mulheres, dilúvio. Aí Deus levantou uma nova, tudo bem, então vamos ver, entregar o governo na mão do homem. Já que inocência não resolveu, consciência não resolveu, aquele que derramar o sangue do seu irmão, seu sangue será derramado. Foi o que ele falou com Noé. Não adiantou nada. Como é que fala? Lá da Babilônia, Nimrod, se levantou lá para aquela revolta lá da Torre de Babel. E aí, novo julgamento, confusão das línguas. Tá vendo, irmão? Foi assim. Quando chegou na terceira, Deus falou, tudo bem, então agora eu vou introduzir uma quarta. Chamou Abraão e fez o pacto com ele. Aí esse é o capítulo 12. Capítulo 11 termina a Babilônia ali. 12 é a chamada do Abraão. Para não dizer que é no 11, no finalzinho do 11. Então agora o que era? Ele diz, Deus anunciou o evangelho a Abraão. Está escrito lá em Gálatas. Tá vendo, irmão? Então o evangelho veio antes da lei. Veio antes da lei. Mas eles não quiseram se manter. Eles não quiseram ficar naquela posição em que Deus falou, eu prometi, você não tem que prometer nada. Você não tem promessa nenhuma. Por isso, você não pode quebrar nada. Você não prometeu nada. Como é que eu vou quebrar se eu não prometi nada? Não, eu te prometi nada. Então como é que eu vou quebrar? Então a promessa é só do Senhor. Eles não quiseram. Então o Senhor veio e introduziu a lei. Foi a quinta. E aí com essa quinta, então agora Deus falou, a humanidade agora está preparada para entender que os homens não podem ser salvos por si mesmos. E aí então veio novamente a manifestação da mesma promessa de Abraão na pessoa de Jesus Cristo. Mas irmão, a graça veio antes da lei. Tá vendo? E assim como nós estamos vivendo a era da graça hoje, lá nas outras todinha houve um julgamento. Vai ter um julgamento para a era da graça? Mas claro, tem que ter, porque o julgamento começa pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17. Tá vendo qual vai ser, irmão? Primeiro ato de justiça sobre a igreja toda, porque Deus está julgando a igreja aí, individualmente. Fracos, doentes, muitos que dormem. Tem julgamento. Mas julgamento no sentido da igreja toda é arrebatamento. Então tem irmãos que não creem dessa forma, eu creio. Para mim tem versículos da Bíblia que são imbatíveis. E agora, filhinhos, fazei vossa morada nele, permanecei nele, habitai nele, para que quando ele se manifestar, não nos afastemos envergonhados dele na sua vinda. Se você vai afastar envergonhado, como é que você vai ser arrebatado? Tá vendo, irmão? Então, essa era nossa da agora, que nós estamos esperando, é o julgamento virá sobre a igreja, irmão, silenciosamente. Pode acontecer numa reunião dessa. Simplesmente a pessoa está do lado e evapora.
Aí vai acontecer de manhã, vai acontecer de tarde, vai acontecer de noite. Porque 2 estão no campo, 2 estão no moinho, 2 estão na cama. Pode ser fuso horário, por causa do mundo. Mas também pode significar que vão ser em 3 horários diferentes. Então, por isso é tão sério essas coisas que a gente está falando. Né? Então, essas eras é o que está escrito aqui no finalzinho do versículo 2. Pelo qual também fez as eras. Tá? Aí vários irmãos aí tem Novo Testamento grego, Abel, tem. O irmão pode pedir para você ver, para procurar. Irmão, essa é uma palavra realmente no Novo Testamento assassinada. É um verdadeiro assassinato que fizeram com essa palavra. Então, ela deveria ter o lugar dela correto. E aí muitas coisas seriam interpretadas de maneira mais correta. Ok? Continua dizendo. Terceiro, ele é o resplendor da glória. Tá vendo? Do ser de Deus. Então ele é o resplendor da glória. Então é mais ou menos aquilo que aconteceu lá no Monte da Transfiguração. Né? Resplendor aqui é efulgência. Né? Tem umas traduções que trazem essa palavra. Sabe? Aquela glória que vem do Shekinah, da presença de Deus, ela sai do Filho. Ele é isso, é a representação da resplendor da glória. E ele diz, e a expressão exata do seu ser, que é o 4º ponto. Né? Essa expressão exata do seu ser é como se fosse o caráter. Caráter era uma figura assim como você pegar uma moeda, né? E apertar em cima de um pouquinho de cera. Quando você tira, a imagem que está na moeda passou para a cera. Então aqui está dizendo que Jesus é essa expressão exata do ser de Deus, o Pai. A 5ª coisa, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. O irmão acha que qual a palavra, que termo esse grego que está aí para a palavra do seu poder? Qual a palavra grega? Vocês não são bons de grego, não. Eu acabei de falar agora mesmo. É o rema, irmão. Tá vendo? Não é o logos, mas é aqui. É a palavra dele, essa palavra. Tá vendo? Quando ele diz lá, as minhas palavras são espírito e vida. É rema. Tá vendo? Então, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Então, tudo que existe, não só na Terra, no universo inteiro, é sustentado pela palavra do poder de Cristo. Ele é o criador e o sustentador de todas as coisas. Tá vendo? 6º ponto. Depois de ter feito a purificação dos pecados. É isso? Ele realizou a purificação. Está consumado. Acabou todas as coisas. Não tem mais nada para ser feito. Irmão, tudo que tinha que ser feito foi feito na cruz do Calvário. Nada mais ele deixou por fazer. Tá vendo? Tudo está incluído ali. Tudo. E isso é o que ele chama lá de grande salvação. Está tudo incluído. Né? Salvação do espírito, da alma e do corpo, com vistas não somente ao céu um dia, mas os 1000 anos antes que aconteça a eternidade futura. Né? E aí, após a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, irmão, essa descrição que o escritor apresenta de início, dizendo, esse é em quem o Pai falou, nele. Tá vendo? E aí, então, ele diz, agora ele herdou um nome mais excelente do que o nome dos anjos. E aí, então, ele vai mencionar essas 7 passagens bíblicas que nós temos aqui, do versículo 5 até o versículo 14. São 7 citações que são mencionadas aqui, referindo-se à pessoa do Filho, referindo-se ao governo dele, referindo à unção do Espírito, que ele vai receber a unção de alegria, com o óleo da alegria, é mais do que os companheiros dele, tá vendo? Tudo falando sobre a pessoa de Cristo e do milênio e do reino dele. Tá? Eu vou deixar esse pontinho um pouquinho aqui, sem tocar com os irmãos, né? E só lembrando para os irmãos o seguinte, que quando ele termina de falar no capítulo 1, ele está dizendo que está mostrando a superioridade do Filho em relação aos anjos. Os irmãos sabem, os anjos para o povo judeu, eles tiveram um lugar assim impressionante. Se você procurar quantas vezes tem a intervenção dos anjos no Antigo Testamento, é impressionante. Né? Mas agora, quando o apóstolo vem e diz que Cristo, o Filho, é superior aos anjos, isso para o judeu é um choque. Tá vendo? Para eles era impressionante. Uma pessoa maior. Né? Então tem que ser o próprio Deus. E aí ele termina dizendo o seguinte, que esses são espíritos ministradores. Verso 14. No original, irmão, são espíritos diáconos. Os irmãos, a palavra diácono não é uma palavra portuguesa, é uma palavra grega. Diáconos, é uma palavra grega. Tá vendo? E quer dizer simplesmente servir. Então, eles são espíritos serviçais. Tá vendo? E o que eles fazem? Enviados para serviço
Tá vendo? Para diaconia, para servir, para distribuir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Agora veja só, irmão. Você já tem a salvação ou você vai herdar a salvação? Então quem são esses que vão herdar a salvação? Os anjos. Ele está escrevendo para pessoas que eram judeus. Tá vendo, irmão? A salvação, irmão, não é simplesmente o que nós acreditamos que é você crer em Jesus e ser perdoado dos seus pecados, ter seu nome no livro da vida e ser regenerado. Não, irmão. A salvação ela é muito mais ampla. Se você procurar numa concordância, você vai ver que nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Os 3 tempos estão lá. Tá vendo? E isso é que ele chama de grande salvação. Tá vendo? Então, irmão, esses são os anjos, o papel deles é de ministrar, entendeu? Em favor, o serviço deles é a favor dos que hão de herdar a salvação. Tá vendo? Então, hoje, Paulo diz em Hebreus capítulo 13, a nossa salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. Tá vendo? Então, você tem a salvação? Tem. Qual? Salvação do Espírito. Mas você tem a salvação da alma? Não, nós estamos no processo. Você tem a salvação do corpo? Ainda não. Nós estamos aguardando a redenção do nosso corpo. Tá vendo? E aí, então, como falei para os irmãos ontem, a primeira advertência. Né? Então ele diz, como é que nós escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Se a palavra falada pelos anjos, versículo 2:2, ficou firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós? Tá vendo? E essa palavra que foi iniciada, essa salvação foi iniciada pelo Senhor, ela foi confirmada depois pelos que a ouviram, e ainda Deus confirmou essa palavra. Tá vendo, irmão? Muitos irmãos não conseguem, irmão, entender e ficam querendo voltar que a igreja vai ter o mesmo poder, a mesma glória da igreja de Jerusalém. Não vai acontecer isso, irmão. Não vai acontecer. Porque passou. Já foi confirmado aqui, ele diz, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e para o Espírito Santo é segundo a sua vontade. Está dizendo, depois foi confirmada a palavra. Deus continua o mesmo? Ele cura as pessoas? Cura. Meu irmão, não naquela intensidade. Você pode ler lá o livro de Esdras. Quando o templo foi restaurado lá pelo Esdras, você pode ver que não tem mais o Shekinah na glória de Deus. Lá no tabernáculo de Moisés, a glória encheu e o sacerdote podia entrar lá dentro. No templo de Salomão, a mesma coisa, ninguém podia entrar. O Shekinah desceu. Mas no templo lá do Zorobabel, não aconteceu nada disso. Você chega lá e vai ver quantos sacrifícios que o Salomão ofereceu. 30 e tantos mil. Aí quando você chega lá no Zorobabel, que é 12 cabritos, um para cada tribo de Israel. Então, irmão, tudo é inferior, tudo é menor. E aí o Ageu, que era um profeta velho, que ele viu o templo antigo, aí o Senhor, vendo a tristeza dele, que é o profeta que profetizou naquela época. Esdras capítulo 5 diz, os profetas Ageu e Zacarias fortaleciam a mão, né, dos que edificavam a casa. Né? E aí o Senhor, quando viu a tristeza dele, falou, ô Ageu, essa casa aí não parece como nada aos seus olhos? Ele disse, é, Senhor. Quem viu o templo de Salomão disse, você está enganado. Porque a última glória dessa casa é maior do que a primeira. Não é, irmão? Não é a casa que é maior, não. É a glória da casa. Que a casa de Deus é uma só. O tabernáculo é uma casa, o templo é uma continuação, depois você tem um templo que é o corpo do Senhor Jesus, que ele destruir esse santuário, em 3 dias o reedificarei. Depois você tem um templo da igreja, você tem um templo dos judeus que vai ser construído, depois tem um templo lá do milênio, que é o templo de Ezequiel, e depois você tem um templo da Nova Jerusalém, lá em Apocalipse 22. Tá vendo? Mas por que Deus falou com ele que ele estava enganado? Você está enganado. Porque a última glória vai ser maior do que a primeira. Ele disse, por quê? Porque virá o anjo do Senhor e entrará nessa casa. Tá vendo, irmão? Tá, aquela casa foi construída e quando Jesus veio, quando era para templo, né? E estava tudo misturado, né? Os vendedores, os cambiadores lá dentro. Por isso que ele falou, destruir esse santuário, em 3 dias eu retificarei. Eles acharam que ele estava falando do templo, mas Deus não habitava lá mais. Deus habitava nele. Aí lembra que João, capítulo 2, aí João está escrevendo assim, os discípulos lembraram, depois da ressurreição, que ele falava em 3 dias, era o corpo dele. Tá vendo? Porque Deus habitava era ali. Tá vendo? Então, irmãos, olha, essa esperança que muitos têm, sabe? Não vai acontecer, irmão. Não vai acontecer. Tem irmão que está esperando que vai ter um grande avivamento na terra. Também não tem, irmão. Avivamento, sabe o que é, irmão? É trazer quem estava caído lá em pecado. Isso que é avivamento.
Toda vez que aconteceu avivamento, é para trazer pessoas, a igreja está caída lá, não é isso que aconteceu? Avivamento que foi lá através do Wesley, através de Finney e tudo mais, tá vendo? E aí grande pregação do evangelho, mas principalmente com a igreja, é consertar pecado, é confissão de pecado. Irmão, Deus não trabalha com esse tipo de coisa. Você sabe onde é que tem os maiores avivamentos da Bíblia? Na Bíblia. Os irmãos sabem, não? São 5. Livro de Juízes. O povo de Israel fez o que era mal perante os olhos do Senhor, pelo que o Senhor os entregou na mão do rei tal. E eles serviram aquele rei tantos anos. E aí sofreram. Eles clamaram o Senhor, o Senhor levantou um juiz. Aí, vem Sansão, vem Jefité, vem Gideão, vem Débora, Eude. Aí levanta lá aquele grande avivamento para consertar o povo que estava errado. Irmão, Deus não trabalha com isso. Deus trabalha com aqueles que estão caminhando com Ele. Está sempre andando e tem alguns que estão caminhando com Ele. Está vendo? Mas acontece que Deus tem misericórdia do seu povo. Então, irmãos, hoje, o que nós estamos vivendo hoje? Acho que eu falei para os irmãos um pouquinho quando eu compartilhei sobre Esdras e Neemias. É que quando a Arca da Aliança saiu lá do tabernáculo, lá na época do Eli, lembra? Que a Bíblia diz que o Eli já não enxergava direito, os filhos dele, que eram sacerdotes, estavam adulterando na porta lá do tabernáculo com as mulheres. E aí a arca foi, e aí a mulher, uma das noras do Eli disse, o filho que nasceu, Icabô. É isso? Ou Icabode, como algumas traduções trazem. O que é? Foi-se a glória. Tá vendo? Nunca mais ela voltou, irmão. A arca nunca mais voltou para o tabernáculo. Quantos poucos irmãos que viram isso? Aí ficou lá rodando. Aí um dia Davi tentou trazer, e aí não esqueceu que era só levita que carregava e colocou lá, imitando os filisteus, colocou em cima de um carro novo. Vamos colocar um carro novo, porque isso aqui já está meio usado, né? Uma carroça nova. Aí colocaram as vacas para puxar, mas aí dá um pouquinho, não tem jeito, né? Não foi o que Deus programou. Quando balançou um pouquinho que a arca ia cair, usar, né? O nome dele significa força. Ele veio quando ele tocou, fulminado, porque ele não era levita. E aí, o Davi ficou chateado, aí passou mais um tempo lá, aí depois ele descobriu, o nosso erro, porque o Senhor disse que só levita pode tocar na arca. E havia um grupo específico para carregar a arca. Dos filhos de Arão, tinha uns lá que eles carregavam, era pessoal. Eles não tinham carroça, não tinha cavalo, não tinha nada, eles carregavam no muque mesmo. Então, quanto maior o privilégio perto do Senhor, menos os recursos materiais. Os outros não, os outros tinham carroça, tinha boi, tinha cavalo, tinha tudo para puxar. Mas esses não. E aí ele levou. Quando chegou lá, irmão, para onde foi a arca? Davi construiu uma barraquinha para ela e colocou ela lá. Irmão, totalmente estranho isso. Não vai voltar para o tabernáculo. Não. Então, irmão, aquela glória que saiu não retorna para aquele mesmo lugar. Os irmãos sabem, Lutero falou que a glória do Senhor, Icabod, foi levada quando a Igreja Católica Romana foi instituída. Tá vendo? Ele falou isso. Não sei se ele viu que quando a arca voltou, ela não voltou mais para aquilo que foi construído. Não volta mais, irmão. Então hoje, o que o senhor está fazendo? Alguns estão levantando uma tenda, uma barraquinha pequena. É pobre, sem expressão, não tem visão, não tem aparência. Tá vendo? Mas é para essa tenda que o Senhor virá. É para essas barraquinhas que ele virá. Não é para os grandes, né? Vocês estão vendo os suntuosos aí, o que está acontecendo, né? 1.500 templos espalhados por todo lado. Irmão, cuidado, irmão. Quando você vai construir, irmão, com ouro, prata e pedras preciosas, a construção tem que ser pequena, porque o material é caro. Não é verdade? Você já viu alguém com a corrente pendurada no pescoço de ouro? A corrente que eu estou falando é corrente mesmo. 5 quilos de ouro, daquele que anda até mesmo. É verdade? Não dá, não tem condição. Mas aí, bijuteria. Mas lá, irmão, quando você fala madeira é fenipária, pode fazer uma obra. Olha o tamanho da obra aí, irmão, da televisão aí. Olha o tamanho da obra, madeira é fenipária. 1.500 templos. 2,5 milhões. Sabe quanto? Uma igreja de um tamanho normal tem que dar de lucro por mês 1 milhão. O repórter perguntou por ano e ele falou, não, por mês. O membro de lá, com um capuz, eu falei, que coisa maravilhosa, porque virou o evangelho, olha só. O cara da igreja, o irmão nosso, tem que pôr um capuz, é tipo Ku Klux Klan. Parece até, aquele negócio tem até um chapéu assim, galera. Ele não está errado, ele está certo lá. Mas ele tem que se esconder, porque senão, e se o homem lá ficar sabendo, o apóstolo, ele pode colocar alguém atrás de mim para me pegar. É máfia.
Irmão, isso é máfia. O que é isso, irmão? O cara tem medo de ir lá, o crente, para falar. Esse apóstolo aí, um salafrário, é um ladrão. Tá comendo o dinheiro dos pequeninos aí, ó. Comprando sítio lá, Iaras, não sei o que, lá nos Estados Unidos. Isso é um salafrário. Mas o cara tem que fazer escondido. Tá vendo, irmão? Esse é o tamanho da obra. Tá? Lá na Coreia, nosso irmão lá, chamado Paul Yong-cho, ele quer ter uma igreja de 1 milhão de membros. Pra quê? Quem vai cuidar de 1 milhão? E aí nós falamos assim, a igreja do Paul Yong-cho, ele morreu na cruz? Porque quem tem igreja na Bíblia é Jesus. A Bíblia diz que é a igreja que Deus comprou com o seu próprio sangue. Ai, irmão, tá tudo errado. O que é isso? É perigoso a gente começar a falar, parece que não para, vai até 3 horas da manhã só falando de erro. Irmão, as coisas de Deus são simples. Tá vendo? Então, irmão, o que nós estamos fazendo? O que nós estamos fazendo, na verdade, aqui? Se nós não vamos resolver o problema das dificuldades do mundo. Bom, você pode imaginar que um país poderia chegar na situação do Brasil, da polícia ser metralhada pelos bandidos? O cara chega lá e jogou dinamite lá dentro da casa de depósito de munição da polícia. Foi lá na casa dos delegados e na porta dele. Pô, brincadeira, irmão, o que é isso? Sabe, afronta. Aí eu fico pensando, será que nos dias do Noé aconteceu isso? Será que o Noé apareceu e falou, gente, o trem aqui tá feio, deixa eu voltar lá pro dilúvio outra vez. Rio de Janeiro tá pior do que a minha terra. Irmão, brincadeira. Sabe, a situação que tá. Né? E aí as pessoas não conseguem ver um programa de televisão, tá ali o tempo todo, 24 horas. E Jesus está sendo apresentado como produto da semana. Tá vendo? Igual se fosse lá, como é que é, C&A, Marisa e tal, tem o artigo da semana, né? Compra essa roupa, essa blusa, essa saia, não sei o quê. Aí outra semana já mudou, compra isso, compra aquilo. Cada semana Jesus é um artigo, um objeto, é uma flor. Eu vi lá em Belo Horizonte, venha hoje à noite você receberá a libertação. Se eu botar o joelho em cima do tapete, você é libertado. Oh, maravilha. Quem sabe o tapete do Aladim? Aquele tapete que voa, vai levar a gente até pro... irmão, brincadeira. Sabe, parece brincadeira, não, dá vontade de rir. Fala, o que é isso? E as pessoas engolem, irmão. O pessoal tá lá na porta, lá, com a renascer até morrer, com a renascer até morrer. Então, você gosta de ser enganado? Que seja enganado? Porque, irmão, isso já foi mostrado, é bastante para qualquer um sair correndo lá para a China. Dá perto ainda. Então, irmão, o que vai acontecer é muito grande, irmão, muito grande. Tá vendo? Então veja só, depois que ele fala aqui, se nós negligenciarmos tão grande salvação, aí ele começa falando, porque não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro? Que Deus tem um plano para o homem? Tá vendo? Mas agora, irmão, está começando a ficar claro. Não é o homem Adão. Tá vendo? Então tem um outro homem. Tá vendo? E vai começar então a falar que esse homem que foi criado, versículo 7, 2:7 diz, menor que os anjos. É de glória e de honra coroaste. E o constituíste sobre as obras das suas mãos, todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Mas isso não aconteceu. Porque ele entregou, quando ele aceitou a tentação de Satanás, ele entregou a Satanás. E aí o que aconteceu? Ele se tornou o príncipe desse mundo, o Deus desse século. Por culpa do... E olha, irmão, isso é tão grande que Satanás, quando ele tentou Jesus, ele disse, tudo isso que eu consegui, desde a minha revolta até agora, eu te darei. Se você simplesmente me adorar. Olha, irmão, o que é o problema da adoração? A quem que você reconhece como autoridade? A briga do universo é o trono. Eu vou constituir meu trono acima das estrelas e junto com o trono do Altíssimo. Quem sabe mais alto não dá, mas pelo menos junto com ele ele queria. Então, irmão, essa é a briga. Tá vendo? Essa é a luta. Mas aqui o Senhor está dizendo que esse mundo vindouro do milênio, irmão, ele sujeitou aos homens. Tá vendo? É o homem. Por isso, irmão. Tá vendo? E aí alguns irmãos vão entender. Para mim, às vezes, quando eu volto a ler isso aqui, eu falei assim, agora dá para me entender um pouquinho o que eu estou passando, o que eu tenho passado. Porque ele sabe direitinho, irmão. O Senhor sabe aquilo que faz a gente sofrer. Igual o Jó disse, aquilo que eu temia me aconteceu. Tá vendo? Que o Senhor sabe isso aí. Ele sabe, é isso que vai te quebrar? Ele fala, onde é que está o teu tesouro? Ah, eu sei onde é que está o teu tesouro. Eu sei onde é que está. O que é que ele faz? Ele leva o tesouro embora. Porque onde está o tesouro, o coração vai atrás. Tá vendo? Então veja só, ele continua falando sobre esse homem. Então ele diz,
desde que ele sujeitou todas as coisas, verso 8, nada deixou fora do seu domínio. Ele diz, mas todavia, porém, ainda não vemos todas as coisas a esse homem sujeito. Então, irmão, esse homem que está falando aqui, do verso 7, tá vendo? Do verso 6 e 7 e 8, é o homem mesmo, é o Adão. É o homem regenerado em Cristo, nós hoje. Tá vendo? E agora, então, irmão, vem a revelação de quem é esse homem. Tá vendo? Ele diz, não vemos ainda. Vemos, porém. Não é isso que ele fala no verso 9? No verso 8, finalzinho, não vemos. Mas agora no 9, porém, vemos. Tá vendo? Vemos, porém, o quê? Aquele que por pouco tempo... É isso? Por pouco, tendo sido filho menor que os anjos. Aí, Jesus. Por causa do sofrimento, da morte... Isso, foi coroado de glória e de honra para quê? Pela graça de Deus. Olha, irmão, olha que interessante aqui, irmão. Ele não diz que ele foi coroado depois da morte. Por causa da morte ele foi coroado. Tá vendo? O texto aqui, no grego, os estudiosos aí, os conhecem bem a língua, diz que o texto aqui indica que ele foi coroado de glória e de honra para que ele pudesse provar a morte. O irmão sabe o que ele está falando? Da transfiguração. Lá ele foi coroado de glória e de honra. Lembra que ele se manifestou de uma maneira que os discípulos nunca tinham visto. Aquilo capturou o coração de Pedro. Quando ele escreve a segunda epístola, ele disse, nunca vou esquecer aquilo que eu vi naquele dia. Eu vi o Senhor vindo, o poder dele e a glória com a qual ele vai voltar a essa terra. Tá vendo? Viu? Não, mesmo aquilo que eu falei para os irmãos. A mesma experiência ele teve lá. Tá vendo? Então, irmãos, agora o que vai acontecer? Ele diz que o Senhor, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Tá vendo? Então, irmão, agora está começando a ficar claro que esse homem que Deus está falando não é o homem sozinho. Ele tem que ter um cabeça. Tá vendo? É Cristo. Então nós falamos que é Cristo é a igreja. Poderia ser a igreja se a igreja toda for fiel. Mas nós sabemos que não vai acontecer. Aí vai ser Cristo, né, com a noiva, né, a Nova Jerusalém, que a gente encontra lá em Apocalipse. Aí verso 10. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoar-se por meio de quem, irmãos? Quem? O autor? Está dizendo o Pai, não é isso? Aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória. Está vendo, irmão? Então nós estamos, irmão, sendo conduzidos à glória. Essa é outra expressão totalmente errada. Quando você fala, o irmão morreu, já está na glória. Não, irmão, não está na glória. Ele está no paraíso. Lembra? O ladrão, ele orou dizendo, Senhor, lembra-te de mim. O Senhor não respondeu isso para ele. Não foi? Estarás comigo? Então, por quê, irmão? Porque a pessoa está no paraíso, ele está desencarnado. Ninguém pode aparecer diante de Deus nu. Aí Paulo, em 2 Coríntios 5, ele fala, nós não queremos ser despidos da nossa habitação, essa aqui. Mas revestidos da nossa habitação celestial. Por quê? Ninguém pode aparecer diante de Deus. Se você perdeu o seu corpo, você perdeu a roupa. Por isso que se crê que o Adão, antes de pecar, ele tinha uma roupa espiritual. Tá vendo? Em cima, ele tinha alguma coisa que era uma vestimenta para ele. E quando ele pecou, ele perdeu aquela vestimenta de inocência. Despido da glória. Despiu, Tá? Há alguma coisa nesse sentido, tá vendo? E aí, irmãos, o Senhor Jesus aqui diz, ele está conduzindo muitos filhos à glória. Aí quando você voltar a ler o Novo Testamento agora, irmão, presta atenção na palavra glória. Principalmente nas cartas de Paulo. Tá vendo? Que não é uma coisa automática, é algo que você tem que ser merecedor. E quando essa glória manifestar, 1 Coríntios 15 diz, uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra é a glória das estrelas, falando do corpo que você vai receber. Tá vendo? O corpo glorificado que nós vamos receber, e vai ter também níveis, porque vai depender daquilo que você viveu, como você viveu para o Senhor. Tá? Muito bem. Mas, irmão, olha só, o Filho, que é o autor, para se tornar o autor dos sofrimentos, ele foi aperfeiçoado por meio de sofrimento. Então, irmão, veja só, o que é isso? O que o Senhor tem que ser aperfeiçoado? Não significa nada relacionado com pecado, com nada negativo. Mas quando ele deixa aquela posição de Deus, tá?
ele não deixa a essência de Deus. Ele toma uma outra forma. É como você tem a água aqui no copo e você derrama no copo, num prato. Continua sendo H2O. É isso? É água. Só que a forma é diferente. Então ele tomou uma forma diferente. Forma de homem. E a palavra no Filipenses 2 para forma é forma passageira. Mas quando diz que ele é na forma de Deus, aí é morfê, essência. Ele existindo na forma de Deus, não teve como usurpação, que é uma tradução totalmente estranha. Ele não julgou que era algo a que ele devesse se agarrar. Mas ele deu de mão. E aí ele veio para a terra, na forma de homem, ele foi obediente, e agora ele deu de mão dos direitos dele, de atributos como Deus, para dizer, agora eu tenho que ser guiado pelo Espírito Santo. Está vendo? Porque ele é o homem perfeito. O Adão poderia ter experimentado isso, mas não experimentou. Está vendo? Então esse Jesus, ele vai ter que ser aperfeiçoado através dos sofrimentos. Né? Tem uma outra passagem que eu só leio para os irmãos aqui. Ó. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. 5:8. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que... Então, por quê, irmão? Porque agora ele está numa posição diferente. Ele tem um corpo como nós. Tá vendo? Então isso para ele é uma coisa nova. Ele teve que aprender isso. Tá vendo? E ele foi aperfeiçoado através do sofrimento. Para se tornar o autor e salvação dele. Porque se ele não tiver um corpo, irmão, como é que ele vai poder morrer? Deus não pode morrer. Não é verdade? Então, se ele não tivesse aquele corpo, ele não poderia morrer em favor do homem. Ah? E aí ele continua dizendo. Pois tanto o que santifica, verso 11, como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Então, tanto o que santifica como são santificados, ou seja, o Filho, o Senhor Jesus e nós que somos santificados. Está vendo? Nós vemos de um só, que é do Pai. E ele não, por isso ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. E o que ele diz? Está lá no Salmo 22. Ele diz, a meus irmãos declararei o teu nome e cantar-te-ei louvor e pregação. Né? E aí vem o verso 14. Ele vai explicar agora. Se ele era maior do que os anjos, agora ele teve que ser feito menor do que os anjos. Por um pouco de tempo. Por quê, irmãos? Porque ele tem que participar da carne e do sangue. Porque se ele não participar, ele não pode ser o redentor do homem. Olha, irmão, isso é tão grande, sabe, que não dá pra gente, sabe, pegar a coisa com... acho que precisaria muita oração, sabe? Muito tempo diante de Deus para a gente entrar no que o Senhor está falando aqui. Veja só, ele diz, verso 14, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, os filhos, participação comum de carne e sangue com quem? Com o pai? Não com os pais, está falando dos filhos, né? De modo natural. Né? Então, visto que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também ele, destes, igualmente participou. Ou seja, o Senhor Jesus também participou de carne e sangue. Aí, para quê? Porque agora ele tem um corpo. Para que pela sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Tá vendo? Então, irmão, agora o Senhor Jesus, quando ele entra nesse mundo e ele toma um corpo semelhante ao nosso, sem a participação do homem. Tá vendo, irmão? Porque isso é uma das coisas tremendamente importantes. Nunca se esqueça. José não participou. Porque Jesus é o único da história da humanidade que é a semente da mulher. Os outros todos são semente do homem. Galinha bota ovo, mas não tem pintinho. Não é verdade? Se não tiver a semente do homem, não tem filhote. Agora, Jesus é o único que é chamado na Bíblia semente da mulher. Ele te esmagará a cabeça. Porque não teve participação. Se o Adão tivesse participado, Jesus teria nascido o quê? Em pecado fui formado, em iniquidade me concebeu minha mãe. Por isso que Maria não escapa. E diz que era Maria Imaculada, da Imaculada Conceição. Que ela foi concebida imaculada sem pecado. Tá vendo? Mas quando Jesus apareceu na terra, ela tem um pai e tem uma mãe. Gente, como é que esse pessoal tem coragem, né, de criar uma doutrina? É brincadeira, né? Jesus é o bebê mais antigo que existe. Ele é o criador dela. Né? E agora se tornou mãe dele. Né? Mãe de Deus, né? Mãe de Deus, que mãe de Jesus era, da natureza humana dele era realmente. Então, irmão, olha só, irmão. O Senhor Jesus agora ele entra nessa humanidade. Tá vendo? Ele tem um corpo agora. E através da morte dele, ele destruiu aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo.
E para isso livrar que todos aqueles que pelo pavor da morte, porque a morte é inimigo, irmão. Ninguém se alega com morte. O último inimigo a ser destruído é a morte. 1 Coríntios 15. Tá vendo? Então ele pudesse livrar os que estavam sujeitos à escravidão por toda a vida, com medo da morte. Porque não sabe o que vai acontecer. Até hoje é um mistério. Uma pessoa que está morrendo, mesmo que ele seja cristão, ele tem que ter muita fé em Deus e muita clareza do que está acontecendo. Porque é uma viagem que ninguém fez e voltou. É? Aí você fala, o Lázaro fez, irmão, mas ele não lembra de nada. Ele foi lá, ele estava 4 dias, o espírito dele já estava no paraíso, eu acredito. Mas aí o Senhor falou, Lázaro, né? Se ele falasse só sai para fora, saía todo mundo. Do paraíso, a turma todinha saía, né? Porque está escrito que ele vai um dia falar e os que ouviram a voz do Filho de Deus sairão da sepultura. Então ele tem que falar, Lázaro. Aí só ele veio. Tá vendo? Então, irmão, olha só. Aí agora o que vai acontecer? Primeiro, ele experimentou esse tipo de fraqueza que nós experimentamos, mas não no sentido contaminado. Tá vendo? Então, o verso 16. Eu vou aproveitar porque os irmãos não vão sair na chuva, não é verdade? Porque o tempo já passou bastante, né? Mais um minuto só para a gente concluir aqui, ó. Então ele diz, pois ele evidentemente, olha irmão, olha a tradução assassinada. Não socorre a anjos. Tá vendo? A outra tradução diz, não toma. É isso? Não tomou os anjos. Mas sim, o quê? Aí na minha tradução diz, não socorre a anjo. Então, criou-se a doutrina de que não tem salvação para os anjos, porque não socorre a anjo. Mas não tem nada disso aqui, irmão. Porque está falando aqui do Senhor tomou o corpo, que tem carne, e ele disse sangue comum, como os homens. Por isso que ele não tomou aquela forma dos anjos. Ele não veio na forma de um anjo. Ele não tomou uma descendência de anjo. Ele tomou a descendência de Abraão, que está escrito aí. Ou seja, ele veio segundo essa imagem que o homem tem, né? De espírito, alma e corpo. Tá vendo? Foi dessa maneira. Então ele entrou dessa maneira. Mas não quer dizer que não tem salvação para anjo. Tá vendo? A Bíblia não fala isso em lugar nenhum. Né? Não vamos nem mencionar esse assunto não, porque isso aí pega fogo. Então entender também que ele não está dizendo dos anjos caídos. É. Aqui ele está falando dos anjos que era ministro. Isso, é. A respeito daqueles que viram. Exatamente. Que são que ministra a favor dos que hão de dar salvação. Anjos que estão com Deus. Tá vendo? Então ele não tomou, quando ele veio, ele não veio nesse tipo de criação que os anjos foram criados. Porque o anjo tem um corpo celestial. Ele pode se materializar. Mas ele não precisa de comer. Tá vendo? Ele não está limitado a espaço. Né? Ele não é onipresente. Ele tem que andar para lá e para cá. Mas ele não tem as limitações que nós temos. Mas ele tem boca para comer. Como comeu lá com Abraão, comeu cabrito, comeu bolo. Jesus, depois de ressuscitado, comeu pão, comeu peixe. Tá vendo? Então é um outro mundo. Tá vendo? Mas o que, irmão? A coisa principal, ele vai dizer aqui, é que por isso mesmo, 17, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Tá vendo? A esses que ele não se envergonha de chamar irmãos. Tá vendo? Por pior, irmão, que seja um cristão, por mais comprometido que ele seja, tá vendo? Por pior que ele esteja vivendo, ele diz, o Senhor não se envergonha de lhe chamar de irmão. Ele não se envergonha, tá vendo? Então ele diz, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Para quê? Para ser misericordioso, tá vendo? E fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ok? Eu vou concluir só com o irmão falando uma coisa. Tiago diz, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode. Aqui diz que ele foi tentado. Tá vendo? Jesus, ele era Deus ou não? Hã? Claro que é, ninguém vai dizer que não é. Tá vendo? Mas aqui está dizendo que ele foi tentado. Não somente aqui, mas deixa eu ver em outro lugar. Antes ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Então veja, irmão, o que quer dizer que o Senhor Jesus foi tentado à nossa semelhança, mas sem pecado? Tá vendo? Então, irmão, eu vi a Valnice Milhomens numa pregação dizer que Jesus, ele foi tentado e poderia ter caído. Então, irmão, senta no outro lugar, filho.
Muda aí para você não ficar tomando chuva aí. Só para nós concluir aqui, tá? Então veja, quando ela diz que Jesus, irmão, isso, irmão, é uma afronta, tá? Porque Jesus não deixou de ser Deus. Ele é o mesmo, que foi derramado numa outra forma. Ele deu de mão dos direitos, eu não vou usar mais os meus atributos como Deus. Eu quero ser guiado pelo Espírito Santo. Por isso que lá em João 7, os irmãos falaram, se você quer se manifestar, sobe para a festa para Jerusalém. Eles ainda não é chegado a minha hora. Eles acabaram de sair, ele foi atrás. Alguém fala, puxa, mas isso é picuinha. Mas não é não. É porque quando ele passou, eles saíram 2, 3 minutos, aí o Espírito Santo falou, agora você pode subir. É isso? Então, irmão, qual que é a diferença? Jesus foi tentado em tudo como nós, mas não é igual a nós. Tá vendo? Porque quando vamos dizer que ele era homem, se Satanás mostrasse para ele alguma coisa de tentação física, ele olhava e dizia, muito bonito. Aqui dentro dele não tem nenhuma locomoção, entende? Não é como o nosso, não posso olhar para isso. Não, nossa. Ô Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, me guarda. Tá vendo, irmão? Porque nós temos velho homem. Jesus não tinha isso. Tá vendo? Então ele não poderia responder, porque Deus não pode pecar. Deus nunca colocaria a nossa salvação em jogo se ele mandasse alguém falar. Se ele escolheu o pecado igual Adão resolveu. Nunca, irmão, nunca, porque já estava tudo determinado na eternidade. Deus trabalha em cima de plano, tudo escrito ali, programado, nada escapa do seu plano. Tá vendo? Nada. Mas aí, irmão, ele sabe o que é passar pelo ataque do inimigo, ele sabe. Por isso, se você pegar a tentação de Satanás com Eva, ela viu que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e boa para dar entendimento. A tentação de Jesus, 3 lugares, não é isso? Pães, no pináculo do templo e a glória. E 1 João, a cobiça da carne, a cobiça da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida. Irmão, é sempre os 3 pontos. Você pode juntar ali. Ó. É igualzinho. Mesmo, você pode colocar o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo, o terceiro com o terceiro. Exatamente. Tá vendo? Então, irmão, hoje ele é nosso sumo sacerdote, misericordioso. Lá depois nós vamos ver mais na frente, quando ele fala sobre a questão de entrar no reino. Que aí é capítulo 3 e 4. Ele é superior a Moisés, ele é superior a Josué. Tá vendo? Então, nenhum dos dois, o Moisés, ele foi fiel em toda a casa de Deus, mas não conseguiu introduzir o povo na terra. O Josué conseguiu introduzir o povo na terra, mas não trouxe o descanso, porque continuou cheio de inimigo. E passado pouco tempo, estava tudo virado, também se tornaram escravos lá no livro de Juízes. Tá vendo? Ele vai mostrar isso. Mas aí quando chega no capítulo 5, ele fala, olha, nós temos um sumo sacerdote que pode compadecer-se da nossa fraqueza. Porque em tudo e como nós, ele foi tentado sem pecado. Então, irmão, não esqueça, o livro de Hebreus, se você está lendo, ele tem advertências, ele tem avisos e tem exortações. Mas os encorajamentos são muito maiores. Muito maiores. Tá vendo? Então, que o Senhor tenha misericórdia de nós possamos entender, irmão, isso. Nós estamos concluindo aqui capítulo 1 e capítulo 2. Cristo é superior aos anjos. Tá vendo? A primeira advertência, a primeira exortação, nos apegar com firmeza às verdades que nós temos ouvido, para jamais nos desviarmos delas. Tá vendo? Por quê? Por causa da grandeza do que vai acontecer, que o Senhor sujeitou o mundo vindouro aos homens e não aos anjos. Tá vendo? E o Senhor Jesus, por causa da obra que ele tinha que realizar, ele foi feito menor do que os anjos por um pouco de tempo. E agora, a união dele, para cumprir aquilo que Deus prometeu para o homem, ele é o cabeça e esse homem é o corpo. Tá vendo? E esses dois vão governar o mundo vindouro na época do milênio. E aí, de acordo com a Bíblia, nós sabemos que nem todos que são da igreja vão ser incluídos. Aí, graças a Deus, irmão, tem uma pessoa lá do início, né? 2000 anos antes de Cristo, que é o Abraão. Aí você lê o capítulo 11 e diz assim, ele buscava a cidade cujo artífice e construtor é Deus. Cidade tem fundamentos. Qual que é? A única cidade é Nova Jerusalém. Então, ele não fez parte da igreja, mas ele vai fazer parte da Nova Jerusalém. Então, a Nova Jerusalém, ela inclui todos os vencedores, todos os fiéis de Deus, a começar com Adão. Tá vendo? Então, é isso, irmão, hoje que nós estamos trabalhando. É isso que nós estamos buscando. Não é resolver os problemas do mundo, que não serão resolvidos, mas é de preparar, tá vendo? O caminho para que o Senhor Jesus novamente seja introduzido na terra, introduzido como primogênito, não como unigênito. Tá vendo? E aí o milênio será estabelecido. E aí o fim das coisas virão automaticamente um atrás do outro. Amém? Deus nos abençoe. Pai, nós entregamos em Tuas mãos
nossa comunhão na Tua palavra nessa noite. Ó Pai, quero pedir ao Senhor que o Senhor encaminhe aquelas transparências que ficaram lá em Jaguariúna, que elas possam chegar até aqui. Senhor, porque cremos realmente que ajuda e o Senhor possa abrir todo o caminho, sem não haja nenhum empecilho para chegarem mais rápido aqui, Senhor. Ó Pai, nos abençoe que no final dessa comunhão nossos olhos possam ser abertos, Senhor, e pela Tua infinita bondade e misericórdia. O Senhor possa nos conduzir para esse nível, Senhor, de podermos provar a boa palavra de Deus e os poderes da era vindoura. Porque, Senhor, se isso acontecer, realmente é uma grande bênção, Senhor. É uma grande vitória que o Senhor tem alcançado em nossas vidas. Senhor, nos despeça na Tua paz, na Tua proteção. A nós já prometida. No nome do Senhor Jesus.